Você sabia que é impossível criar um novo futuro quando você está enraizado no seu passado? É isso que eu vou tratar na aula de hoje. Vou trazer mais um capítulo do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. Em resumo, nós vamos falar sobre como mudar. Esse é o ponto alto da aula de hoje. O quão difícil é estabelecer um processo de mudança e o quanto esse processo de mudança está enraizado nesse eu do passado. Eu me acostumo, entre aspas, a me comportar, a me responder de certa forma e tenho muita dificuldade em mudar. Então, na aula de hoje, nós vamos construir um passo a passo para te ajudar com esse processo de mudança. Nós já estamos entendendo ao longo dessas aulas, estudando esse livro, o porquê é tão difícil para você mudar, por que você tem tanta resistência, tanta dificuldade em mudar algo que já é confortável para você, que te faz bem. Só que nesse capítulo, nessa aula de hoje, nós vamos trazer uma forma prática de execução de como eu posso pegar essa resistência, observar ela de uma forma um pouco diferente e transformar isso num resultado prático na minha vida, que estabeleça a forma como um processo como eu mudo as coisas da minha vida. Beleza? Vamos para a aula de hoje. O capítulo de hoje é o capítulo da meditação, é o capítulo 8. O livro é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, já mostrei. Na introdução tem essa frase que me impactou muito, eu estou trazendo ela em todas as aulas. O maior hábito que você pode quebrar é o hábito de ser você mesmo. O grande ponto do livro aqui, eu imagino, que é a dificuldade que nós temos de estar conscientes desse processo. Estando inconsciente, eu não tenho muita noção e nem muito controle sobre aquilo que está acontecendo comigo. Na parte 1 do livro, falamos da ciência de você, falamos do você quântico, que eu acho que é o ponto principal, o modo sobrevivência, o modo criação. Todos os capítulos desse aqui tem aula aí no canal, se você der uma pesquisada, você vai achar. A parte 2 é o cérebro da meditação. Essa é a nossa última aula da parte 2. Já falamos dos 3 cérebros. Primeiro você pensa, depois você faz, depois você é. Na última aula falamos da lacuna, que é o espaço que existe entre quem você realmente é e quem você mostra para o mundo. E na aula de hoje nós vamos desmistificar o místico e as ondas do seu futuro. Bem interessante, bem prática essa aula de hoje, beleza? O que é a meditação? Vamos pegar aí os conceitos do livro. Vamos recapitular rapidamente. Ensaio mental cria realidades possíveis. Sentimentos, quando na minha mente eu crio realidades possíveis e consigo vincular sentimentos memorizados de forma inconsciente, eles colocam o corpo e a mente, se eles estiverem em oposição, que é o que está aqui, nada muda. Se você conseguir colocar isso em união, e aí você tem uma grande força de mudança. Você vai criar uma predisposição quântica, que é criar emoções através de pensamentos e ser grato quando isso aconteceu. Repetir até seu cérebro fazer a associação entre o que você quer e o que está acontecendo. Vamos lá, já recapitulamos o que a gente viu até aqui. Vamos falar um pouco dessa aula de hoje. O familiarizar-se com o eu, familiarizar-se comigo mesmo. Aqui vai conectar muito com o autoconhecimento. Uma das chaves é trabalhar para ser mais observador. O que é isso? Obviamente que às vezes você pode pensar assim, Renner, mas no mundo de hoje está tão difícil, está tão complicado eu olhar para mim mesmo, é tanta correria, tanta coisa. É por isso que eu acho que esse livro tem me impactado tanto, porque ele é um convite a você estar mais presente, estar mais consciente nos processos que você vive. Então, uma das chaves, e aqui é um ponto importante, vivendo de forma ansiosa, igual a gente quer tudo para agora, quer resultados rápidos. E a vida tem nos provado, ano após ano, que esses resultados rápidos não chegam, que esses resultados rápidos não existem. E uma das grandes chaves que ele traz no livro é que isso é um processo. Então, dos pontos principais, você precisa ser um trabalhador para ser mais consciente de si mesmo, ou seja, um convite para que você consiga começar a construir isso. Ser mais metacognitivo. O que é a definição de metacognitivo? Seria você olhar os seus próprios pensamentos, ou monitorar aquilo que você pensa. Na prática, como que eu posso me tornar mais observador,
romper com os meus vínculos emocionais com o corpo, a mente e o tempo e fechar a lacuna. Eu acho que é tudo que as aulas vieram trazendo até aqui. Você tem vínculos emocionais com o corpo, você é preso no seu ambiente e é controlado pelo tempo. E existe essa lacuna entre quem você realmente é e essa versão que nós apresentamos para o mundo. A última aula sobre lacuna ficou bem claro isso. A resposta simples seria meditação. Meditação é a resposta simples. Mas ele traz uma definição de meditação que eu, pelo menos, nunca tinha visto e para mim começou a fazer muito sentido. A definição de meditação que o livro traz é você familiarizar-se com o eu, ou seja, você familiarizar-se consigo mesmo. Você estar mais presente para aquilo que você faz, vive, pensa e sente. É um convite. Então, meditação, nos conceitos do livro, é autoobservação, ou seja, eu observar o que eu estou pensando, sentindo e fazendo. Autoobservação e autodesenvolvimento. Afinal, e olha tanto que esse conceito é óbvio, você vai falar para mim, Renner, isso é óbvio. É óbvio, mas o quanto ele faz sentido. Para nos familiarizarmos com algo, precisamos ficar algum tempo observando. Existirá uma transição de agente para agente observador, ou seja, para agente inconsciente, você vivendo a sua vida, mas sem prestar atenção no que está acontecendo. E a partir de um certo ponto que você toma uma decisão consciente, é intencional, fala, olha, peraí, vou começar a entender os processos da minha vida para, de alguma forma que você ainda não sabe muito bem como, e eu vou te ajudar até o final da aula, a estruturar uma forma de mudar essas coisas que não estão no meu agrado, ou que me incomodam, ou que eu preciso ter um melhor resultado. Como você pode parar de fazer as coisas de um jeito sem saber como é esse jeito, será preciso desaprender. Você precisa ver o antigo eu e o novo eu. Vamos voltar nesse tópico aqui. Como você pode parar, ou seja, como você pode mudar, como você pode parar de fazer as coisas de um jeito, sendo que você nem sabe de que jeito é esse que você faz. Na prática, é como que eu posso mudar uma coisa se eu não sei exatamente como ela é feita. Então, o convite aqui é começar a observar como você faz as coisas. Esse termo desaprender, eu já tinha ouvido ele em muitos vídeos, em alguns livros, já tinha visto esse conceito. Só que, estudando esse livro, lendo esse livro, eu eu defini um conceito, que é o conceito do livro, só não vinculou direto com a palavra, eu só fiz esse vínculo. É como que eu desaprendo na prática? Tá, beleza, você está me convidando a desaprender. Como é desaprender na prática? Primeiro, eu vou tomar consciência de como que as coisas são realizadas. Segundo, eu tomo consciência, ou seja, eu paro para pensar conscientemente como deveria ser. Então, eu primeiro observo como é e depois eu observo internamente como que eu gostaria de fazer. Isso aqui me incomoda. A forma como eu estou conduzindo a minha relação, o meu relacionamento, o meu casamento, não está legal. O primeiro passo para eu conseguir mudar é eu começar a observar como ele é. Beleza. De posse disso, eu vou precisar definir um segundo ponto, independente da outra pessoa. Isso aqui é interessante. É um processo todo interno. Como eu gostaria que ele fosse? E aí eu vou criar as duas imagens quânticas, vamos falar na linguagem do livro. No universo quântico eu vou criar as duas representações. A representação como é e como eu gostaria que fosse. Então, como que eu vou desaprender na prática? Primeiro, eu vou tomar consciência de como é. Segundo, vou tomar consciência de como deveria ser. Terceiro, é eu alterar a resposta até se tornar como é. Ou seja, imagina o seguinte, eu olho para um processo. Uma toalha molhada em cima da cama. Vou pegar um exemplo prático. Eu esqueço a toalha molhada em cima da cama, e aí esquecendo essa toalha molhada, que é um exemplo clássico aí de relacionamentos, eu esqueço essa toalha molhada em cima da cama, e sempre que eu esqueço essa toalha molhada, minha esposa reclama, e eu me irrito com ela reclamar. Ou seja, já existe um padrão. Eu esqueço a toalha molhada, existe um padrão de comportamento. Como deveria ser? Eu não deveria esquecer a toalha molhada em cima da cama. Isso é como deveria ser. Atualmente ainda é assim, a toalha ainda fica em cima da cama, mas como que eu gostaria que fosse? Gostaria que fosse atuando, não onde o problema começa, o lugar certo dessa toalha ficar não é em cima da cama. Então, como deveria ser?
É uma imagem da toalha de pendurada no lugar correto de eu colocar. Beleza. Aqui eu trago a minha experiência em prol desse aprendizado, porque eu acho que ele fica bem prático. Então, eu vou alterar a resposta até se tornar como é. Hoje, como é? Toalha molhada em cima da cama. Esse como é um dia vai ser toalha molhada de pendurada, ok? Eu gostaria que vocês me acompanhassem, que eu acho que esse é o ponto principal dessa aula. O como é a toalha molhada em cima da cama. O como deveria ser é a toalha de pendurada no lugar correto. Beleza. Amanhã eu vou tomar meu banho e aí qual deveria ser a resposta automática? A toalha de pendurada. Se você conseguir corrigir, você já tem a imagem como deveria ser. Você vai conseguir fazer uma rotina. Conseguiu executar? Ótimo. Você tem uma foto quântica de como você executou. Mas na vida real, o que vai acontecer? Você vai levar um tempo até conseguir criar o processo de pegar essa toalha e pendurar, ao invés dela ficar em cima da cama. Qual é o processo de treinamento? Até você conseguir fazer esse como deveria ser, se tornar o como é. Porque vai chegar em um momento em que você vai substituir esse padrão de comportamento e aí vai se tornar o seu como é. O seu estado atual vai ser toalha de pendurada. Você precisa treinar o seu cérebro. É aí que as coisas começam, porque a gente quer solução rápida, como eu falei. A solução rápida o que é? Parar, deixar em cima da cama e colocar pendurado. Como você tem várias evidências, você tem várias fotos dessa toalha molhada em cima da cama, dificilmente você vai conseguir virar a chave de uma vez. Mas uma das coisas que a gente ignora é um evento positivo que você consegue, o seu cérebro já começa a mudar, começa a entender que aquilo é um novo padrão. Portanto, na sequência da tomada de decisão, você já tem como é. Aconteceu da toalha ficar molhada em cima da cama, você vai lá posteriormente, pega a toalha e coloca. Entende, falhei. Mas esse aqui é o processo certo, ela pendurada aqui, esse é um novo padrão. No dia seguinte, vai pendurar. Independente se fez certo ou se fez errado, você está em treinamento até o como era virar o como é. Esse é o processo de desaprender. Você desaprendeu algo que você já fazia de forma automática para substituir por um padrão. Estando consciente, ou seja, presente no agora, você pode examinar e decidir, ou seja, escolher o que você deseja mudar, a fim de ter melhor desempenho na vida. Então, eu trouxe o exemplo da toalha, mas você pode aplicar a todas as áreas da sua vida. Como é, como eu gostaria que fosse, e esperar o tempo necessário para isso, como gostaria que fosse, se tornar o como é. Ele vai sobrepor essa imagem aqui. Quando você desaprende, você se torna consciente dos seus processos subconscientes. Começa o processo de mudar qualquer coisa em si, que foi o que eu falei, eu trouxe o exemplo da toalha, mas pode ser aplicado a tudo na sua vida. Decida parar de ser o antigo você, o que deixa a toalha em cima da cama. Se quer ser saudável, terá que parar com o estilo de vida insalubre. Ser rico, ser feliz, você quer ser feliz, você vai ter que parar de colocar seu dinheiro em gastos que não estão te levando para o seu objetivo. Se você quer ser feliz, você precisa começar a parar os hábitos que te fazem infeliz. Os exemplos servem para mostrar que, primeiro, você tem que tomar a decisão de ser o antigo eu em tal medida que abre espaço para uma nova personalidade. Você vai pensar, agir e fazer. Tudo começa no pensamento. Depois você muda uma ação e começa a fazer aquilo como padrão. E fazendo aquilo como padrão, você começa a pensar com um novo padrão. Fechar os olhos e ficar quieto diminui os inputs sensoriais. Gostei muito disso aqui, que é um processo de meditação. Quando você fecha os olhos, e eu acho que aí conversa muito com o celular, quando você fecha os olhos, quando você está de olhos fechados, você diminui o input sensorial, ou seja, as imagens que você está coletando do mundo, naquele momento ali diminui. Então, por isso é que no processo de meditação você está mais presente. Você vai diminuindo a quantidade de entradas de informação. Conhecer a si mesmo é meditar. Observação. Estar presente para o seu aqui e agora é tomar consciência dos seus processos. É uma observação minha. Quando você fecha os olhos, você mergulha para dentro de você e começa a ter tempo de reflexão. Começa a ter tempo de qualidade consigo mesmo. Você pode se perguntar, como eu gostaria de ser? E criar uma representação interna. Eu trouxe o exemplo da aula do eu quântico.
Vou colocar o link dessa aula do eu quântico aqui. Você cria uma representação interna para você começar a enfocar. E sempre que seu cérebro funcionar de forma diferente, gerando novas combinações, novas sequências e novos padrões, você muda a sua mente. Ao plano é isso aqui, é interessante, tá? Porque é exatamente assim que o cérebro da gente funciona no dia a dia, na prática. Quando você planeja novas ações, ou seja, toalha pendurada, eu estou planejando uma nova ação. Você começa a especular sobre novas possibilidades, ou seja, você começa a se abrir para o novo. Invocar modos inovadores de ser e sonhar com novos estados de corpo e mente. Você instala novos softwares e hardwares e cria uma nova experiência interna. Repetindo isso diariamente, esse estado mental se tornará familiar. Quando você cria essa familiaridade com esse novo padrão que você quer alcançar, você começa a dar os primeiros passos em direção a conseguir aquilo que você quer. Se você mantiver um estado modificado de corpo e mente, independente do ambiente externo, das emoções do corpo, e maior que o tempo, deve surgir algo diferente no seu mundo. Essa é a lei quântica, que a gente já falou bastante lá no Você Quântico. Em resumo, mudança é o desaprender. Quando eu desaprendo, ou seja, como eu sei como é, como deveria ser, e vou trabalhando até o como é se tornar o como deveria ser, você vai ver como está, vai ver como quer que fique, vai alterar a resposta do gatilho por tempo suficiente, aqui está a grande pegadinha, por tempo suficiente até que se tornar. Em seguida, veja como está, é o ciclo da mudança, ou seja, você é assim, você quer ser assim. Você vai repetindo esse comportamento até o quero ser se tornar o que eu sou. Planejamento e preparação são essenciais para o sucesso de uma iniciativa de mudança. Eu acho que principalmente, ele falou aqui em cima, é permanecer. Se você esperar por tempo suficiente, tá aqui, ó, por tempo suficiente até se tornar. Aqui está o grande problema. Ah, eu pendurei a toalha hoje, mas amanhã eu já esqueci, depois de amanhã eu esqueci, não tem problema, vai de novo. Criar uma nova mente é como cultivar um jardim. As manifestações que você produz a partir do jardim da sua mente são como as colheitas extraídas do solo. Vigie direito, ou seja, você precisa permanecer por tempo suficiente. Vai ter que estar consciente para poder conseguir executar até se tornar, beleza? Vamos falar um pouco agora do modelo biológico da mudança. Isso aqui é o que acontece com todos nós. Nós temos um passado familiar, ou seja, você já está acostumado com as rotinas, como as coisas acontecem, você tem um passado familiar. Esse passado familiar você precisa desaprender, precisa quebrar o hábito de ser você mesmo, ou seja, reagir da forma como você sempre reage. Podar conexões sinápticas, não disparar e desconectar. Aquilo, na verdade, deixa eu ir fazendo o paralelo correto. Esse passado familiar, você precisa desaprender. Um novo futuro, você precisa reaprender. Quebrar o hábito de ser você mesmo é reinventar um novo eu. Podar conexões sinápticas, fazer brotar novas conexões, ou seja, coisas que você nunca viveu. Não disparar e desconectar. Disparar e conectar. Você quer disparar novas conexões para conectar um novo futuro. Desmemorizar uma emoção do corpo. Redirecionar o corpo para a emoção. Perder a cabeça, criar uma nova mente. Familiarizar-se com o antigo eu, ou seja, estar consciente, e familiarizar-se com o novo eu. É o como era e o como deveria ser. Desprogramar e reprogramar. Viver no passado, criar um novo futuro. Antiga energia, nova energia. É um modelo biológico, ou seja, a forma como seu corpo entende a mudança. Enfoque a atenção em um único aspecto. Aqui está outro pulo do gato, tá? Enfoque a atenção em um único aspecto que você quer mudar. Nós temos capacidade limitada de enfocar e absorver inputs. O processo de mudança exige primeiro desaprender e depois aprender. Consciência é primordial, ou seja, você precisa estar consciente do que você está vivendo, do que está acontecendo. Reconhecer quando e como essas respostas programadas assumem o controle é essencial. Quando você migra do inconsciente para o consciente, começa a fechar a lacuna que existe entre quem você parece e quem você é. As ondas do seu futuro. O conhecimento é o precursor da experiência, ou seja, tudo aquilo que você deseja mudar começa com conhecimento, ou seja, começa com informação. Começa comigo sabendo que quero mudar. Você pode acionar uma resposta de estresse unicamente pelo pensamento.
o modo como pensamos reforça o próprio estado do cérebro e do corpo. Então, nos faz pensar do mesmo modo e o ciclo continua. Ou seja, você pensa de uma forma, seu corpo gera uma emoção, essa emoção te faz pensar da mesma forma que o pensamento que gerou a emoção. E aí é um ciclo infinito. Para mudar isso, você precisa mudar sua forma de pensar. Ondas de pensamento, ele traz uma parte técnica, eu procurei filtrar isso aqui, pegar só os pontos mais interessantes. Só para você entender o conceito. Ondas de pensamento beta-alta de longo prazo dificulta o seu foco no eu interior, ou seja, o beta-alta é o que ativa o modo sobrevivência. Tem uma aula falando do modo sobrevivência versus o modo criação. Em beta-alto, o mundo exterior parece mais real do que o interior. É difícil focar na nossa realidade interna quando estamos excessivamente fixados em nosso mundo exterior. Isso aqui é uma observação minha. E me parece que já estamos em um ponto da curva que quando eu desconecto do exterior, eu fico incompleto ou com a sensação de estar fazendo algo errado. Ou seja, se eu te pedir para ficar fora das redes sociais, sem usar o celular um dia, hoje em dia, para nós fica parecendo até que a gente está fazendo alguma coisa errada, de tanto que nós estamos acostumados a conviver com essa resposta do estresse. Essa rotina nos torna obcecados em problemas em vez de pensar em soluções. Também torna a aprendizagem difícil. Poucas informações novas, que não sejam iguais às emoções que já estamos experimentando, conseguem entrar no seu sistema nervoso. Observação minha. Será que é por isso que temos tanta dificuldade em ver o lado bom das coisas? Porque nós já estamos imersos nisso. Os problemas que você está ocupado analisando não podem ser resolvidos dentro da emoção em que você fez a análise. Analisar em frequências altas do cérebro faz você ter reações exageradas. Você raciocina mal e pensa sem clareza. E na observação minha. E falta de clareza é um dos nossos principais problemas hoje. Seu cérebro já não está conseguindo mais abaixar a frequência para poder raciocinar. Quando as emoções te capturam, você projeta o futuro com base no passado. Não há espaço para o desconhecido. Não há espaço para o desconhecido aparecer no seu mundo. No modo de sobrevivência, você não consegue sequer cogitar novas possibilidades para as circunstâncias. Você está preocupado com os piores cenários, o que torna impossível construir os melhores cenários quânticos. Acho que é por isso que a gente tem tanta dificuldade em prever coisa boa. Consciência e não análise permite a entrada no subconsciente, ou seja, estar presente. Consciência é simplesmente notar um pensamento ou sentimento e ir adiante. Durante a meditação, você transcende os sentimentos do corpo, não fica mais à mercê do ambiente e perde a noção do tempo. Esquece de si mesmo como uma identidade. Quando fecha os olhos, o input do mundo externo é reduzido. Observação minha, respiração te acalma e e te traz para o presente. Por isso que os exercícios de meditação, de respiração são tão importantes. Eles te trazem para o presente, te trazem para o agora. E aí ele mostra um gráfico de como é que é as ondas cerebrais quando você está consciente, de beta a delta, como elas vão abaixando conforme você vai acessando o subconsciente. As melhores horas para meditar é de manhã e à noite, quando a porta para o subconsciente se abre. Depois do processo de meditação eu vou falar nas próximas aulas. Ondas coerentes, ou seja, lineares, alimentadas pelo tempo necessário, fará chegar o momento em que seu cérebro migrará para pensamentos mais abertos, relaxados, presentes, ordenados, criativos e simples. Estado natural que deveríamos viver. Para mim também faz muito sentido. Quando tomamos uma decisão firme e temos a clara intenção de como será a nossa nova realidade, a clareza e a coerência desses pensamentos produzem emoções correspondentes. Como resultado, tudo muda: corpo, ambiente e tempo. Cria uma mentalidade diferente e isso muda tudo. Nova personalidade, nova realidade pessoal. Persistindo na meditação e criando coerência interna, você não apenas remove uma porção de condições físicas negativas que molestam seu corpo, como também consegue progredir rumo ao seu ideal que visualizou. Conhecimento, e eu trouxe de novo porque esse aqui é bem interessante. Você ter a informação que é dessa forma é o conhecimento, e ele é o precursor da experiência, ou seja, ter conhecimento de que o processo é assim, que ele funciona dessa forma, é que vai te levar a uma ação diferente, que vai te levar a uma experiência diferente. Como eu sempre gosto, para colocar isso em prática. Como é que você, Renner, como que eu
coloca isso tudo que você falou, achei legal e tal, mas como que eu executo isso na prática? Você vai começar a desenvolver o seu agente observador. Ou seja, cara, eu estou no trânsito, eu buzino para as pessoas, gostaria de parar de buzinar. Só de estar consciente que buzina é o seu eu, o seu agente observador. É isso que você vai procurar buscar fazer essa semana, a partir de agora. Você vai desaprender, vai ver como é, vai criar uma imagem mental de como deveria ser e vai alterar a resposta até se tornar como é. Experimente fazer uma meditação, no conceito do livro. Estar presente para conhecer a si mesmo. Eu sugiro aplicativos de meditação guiada ou 5 minutos deitado em sua cama com a luz apagada e exercício de respiração consciente e estado de presença. Se feito de forma apropriada e por tempo suficiente, a meditação altera seu cérebro para um padrão de ondas mais coerente e ordenada, que é o que ele trouxe no final do capítulo. À medida que seu corpo relaxa, seus padrões de onda cerebral naturalmente começam a migrar para alfa. Você sai do modo sobrevivência. Galera, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link das outras aulas aqui embaixo e te convido para clicar aí e assistir. Um grande abraço e até a próxima.